Pare de duvidar. Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de você neste exato momento. E ela não está no seu ambiente, não está nas pessoas ao seu redor, não está nas circunstâncias. Ela está na sua mente. É a batalha entre aquilo que Deus já disse sobre você e aquilo que você insiste em questionar. A dúvida não chega gritando, ela chega sussurrando, distorcendo, enfraquecendo. E aos poucos, ela tenta convencer você de que não vai dar certo, de que não é para você, de que é melhor nem tentar. Só que existe uma verdade que muda tudo. A dúvida não impede Deus de agir, mas impede você de avançar. Muitas pessoas oram, pedem, acreditam por alguns momentos, mas logo depois começam a duvidar. E essa oscilação cria um bloqueio interno. Em Tiago 1,6 está escrito que quem duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, não tem estabilidade, não tem direção firme. E alguém assim dificilmente sustenta crescimento. Não porque Deus negou, mas porque a própria pessoa não se mantém firme o suficiente para viver aquilo que foi liberado. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já começou algo com fé e parou no meio do caminho porque começou a duvidar? Quantas oportunidades você deixou passar porque pensou, não vai dar certo, não sou capaz, isso não é para mim. A dúvida não apenas trava o começo, ela interrompe processos. Ela faz você abandonar aquilo que, se continuasse, poderia transformar sua vida. E aqui está o ponto que muita gente não percebe. A dúvida não parece um problema no início. Ela parece cautela, parece prudência, parece até realismo. Mas, na verdade, muitas vezes é medo disfarçado. É a tentativa de se proteger do fracasso que acaba impedindo o avanço. Porque quem espera certeza total antes de agir, nunca sai do lugar. A Bíblia mostra isso de forma muito clara na história de Pedro andando sobre as águas, em Mateus 14. Enquanto ele manteve os olhos em Jesus, ele andou. Mas quando começou a olhar para o vento, para as circunstâncias, para o que poderia dar errado, ele começou a afundar. O detalhe mais importante não é que ele afundou, é o momento em que isso aconteceu. Quando ele duvidou. Isso mostra que o problema não estava fora, estava dentro. E isso se aplica diretamente à sua vida. Não é o tamanho do desafio que define seu resultado. É a forma como você se posiciona diante dele. Duas pessoas podem enfrentar a mesma situação. Uma cresce, a outra recua. A diferença não está no cenário, está na mentalidade. Agora, vamos ser diretos. Você não precisa eliminar toda dúvida para começar, mas você precisa parar de alimentar a dúvida como se fosse verdade, porque aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta pensamentos de incapacidade, eles se fortalecem. Se você alimenta a fé, ela se expande. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso significa que sua fé não surge do nada, ela é construída. E da mesma forma, a dúvida também é construída. Pelas experiências, pelas palavras, pelas crenças que você repete. Então a pergunta é, o que você tem alimentado mais? Existe algo poderoso que você precisa entender. Deus não trabalha com a sua perfeição. Ele trabalha com a sua disposição. Mas a dúvida tenta fazer você acreditar que precisa estar pronto antes de agir. Só que isso é uma armadilha, porque ninguém se sente totalmente pronto. O crescimento acontece no processo, não antes dele. Josué 1:9 diz: Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime. Isso mostra que coragem não é ausência de medo. É decisão apesar dele. E é exatamente isso que a dúvida tenta impedir. Ela quer que você espere se sentir seguro. Mas a segurança vem depois que você começa, não antes. Agora imagine se você começasse a agir mesmo com dúvidas, não ignorando, mas não deixando elas te controlarem.
Imagine quantas coisas você já teria construído, quantos resultados já teria alcançado. A diferença entre quem cresce e quem fica parado não é a ausência de dúvida, é a capacidade de agir mesmo quando ela aparece. Existe também um ponto espiritual profundo. A dúvida faz você esquecer o que Deus já fez. Em momentos difíceis, a mente tende a focar no problema atual e ignorar todas as vezes que você já foi sustentado, ajudado, direcionado. Em Salmos 77, o salmista começa questionando, mas depois decide lembrar das obras de Deus. E isso muda completamente sua perspectiva, porque quando você lembra do que Deus já fez, sua confiança é restaurada. Talvez você esteja em um momento em que tudo parece incerto. Planos para 2026, metas, sonhos, mas junto com isso vem aquela sensação de "e se não der certo?" E aqui vai uma resposta direta. E se der certo? Você percebe como a dúvida sempre puxa para o negativo? Ela nunca pergunta, e se funcionar? E se der certo? E se essa for a oportunidade que vai mudar tudo? Ela sempre tenta te manter no lugar seguro, que na verdade é o lugar onde nada muda. Provérbios 3:5 diz para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Isso significa que nem sempre você vai ter todas as respostas, nem sempre vai fazer sentido no começo. Mas confiar é seguir mesmo assim. E isso exige uma decisão consciente de não deixar a dúvida dominar. Agora, vamos trazer isso para algo prático. Sempre que surgir um pensamento de dúvida, você precisa questionar esse pensamento. Não aceitar automaticamente. Perguntar, isso é fato ou é interpretação? Isso tem base ou é medo? Porque muitas vezes a dúvida não tem fundamento real. Ela é apenas uma repetição de padrões antigos. E mais importante, você precisa agir apesar da dúvida. Porque a ação enfraquece a dúvida. Quando você começa, você ganha experiência, clareza, confiança. E aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar real. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Isso significa que você não precisa carregar tudo sozinho, mas precisa continuar. Precisa dar os próximos passos, porque Deus não abandona processos, mas Ele também não faz por você aquilo que você precisa decidir fazer. Agora pense nisso com profundidade. Quantas coisas você deixou de viver por causa da dúvida? Quantas oportunidades você ignorou? Quantos projetos você não começou? Quantas decisões você adiou? Isso não é sobre o passado. É sobre o que você vai fazer a partir de agora. Existe um momento em que você precisa escolher: continuar duvidando ou começar a agir. E essa escolha define tudo, porque o futuro que você quer não depende apenas do que você deseja. Depende do que você faz. E aqui vai algo que pode mudar sua forma de enxergar tudo. A dúvida sempre vai existir em algum nível, mas ela não precisa ter o controle. Você pode sentir dúvida e ainda assim avançar. Você pode ter medo e ainda assim agir. Porque a força não está em não sentir, está em não parar. Hebreus 11:1 define a fé como a certeza daquilo que se espera, a convicção do que não se vê. Isso significa que fé não é sobre evidência imediata, é sobre confiança antes do resultado. E é exatamente isso que constrói coisas grandes. Quem espera ver para acreditar sempre chega depois. Agora imagine sua vida daqui a um ano, se você parar de duvidar de si mesmo e começar a agir com consistência. Não perfeito, não sem erros, mas constante. Você não seria a mesma pessoa. Sua mentalidade seria outra. Seus resultados seriam outros. Sua confiança seria outra. E tudo começaria com uma decisão simples: não dar mais espaço para a dúvida dominar. E aqui vai um desafio direto. A partir de hoje, você não vai mais tomar decisões baseadas no medo.
Vai reconhecer quando a dúvida aparecer, mas não vai obedecer. Vai agir mesmo assim, porque cada vez que você faz isso, você fortalece sua fé. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu não duvido mais. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração de posicionamento. É você dizendo que não vai mais aceitar viver travado por pensamentos limitantes. Se inscreve no canal, porque essa jornada está só começando. Cada vídeo é um passo para você destravar sua mente, alinhar sua vida e construir aquilo que você sabe que pode viver. E deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que estão presas na dúvida e precisam dar esse passo. E lembra de uma coisa, não é a ausência de dúvida que transforma sua vida, é a decisão de não parar por causa dela.